Olá pessoal, meu nome é Graciela Calsolari, eu faço parte do time de professores de ginecologia e obstetrícia da Medicoff Revalida e é um prazer estar aqui hoje com vocês para o nosso tão querido quadro Revalida Fácil. A ideia é a gente descomplicar alguns temas que costumam ser bastante cobrados na prova do Revalida, para que vocês não só acertem, né, para que vocês entendam a importância e a implicação disso e na hora de fazer a prova fique muito mais fácil de acertar essas questões. Para essa aula de hoje, eu separei como tema a toxoplasmose na gestação e não foi à toa. Eu separei esse tema porque é um tema que me confundia bastante quando eu estava prestando prova, porque são muitos fluxogramas, né? Tem toda uma sorologia que a gente tem que entender, o que cada resultado significa, qual que é a conduta em cada cenário. Então eu achei que esse era um tema muito interessante da gente descomplicar, da gente de fato entender de uma vez por todas, para que com isso a gente consiga acertar as provas, não porque a gente decorou, mas porque a gente sabe o que está respondendo. Então quando a gente fala de toxoplasmose na gestação, né? O que a gente tem que esmiuçar para conseguir entender melhor esse tema? A fisiopatologia dessa doença, como que a gente faz para prevenir quadros de infecção aguda por toxoplasmose na gestação, o quadro clínico, como que é feito o diagnóstico, e eu já ressalto aqui que essa é a parte que mais é cobrada, vocês vão verem quando a gente for resolver umas questões juntas, mas o que é mais cobrado desse tema acaba sendo de fato o diagnóstico, o tratamento e as principais complicações associadas à toxoplasmose na gestação. Então, vamos falar um pouquinho da definição. O que a gente chama de toxoplasmose na gestação? É quando a gente tem essa infecção, que é causada pelo Toxoplasma gondii, e o hospedeiro definitivo dele é o gato, né? Mas por algum motivo o ser humano acaba entrando aí nessa cadeia de transmissão de forma inadvertida, e aí acaba se infectando com Toxoplasma gondii. E essa infecção, né, especialmente na gestante, ela pode ser transmitida também para o bebê, e pode acabar levando a complicações daquilo que a gente chama de uma toxoplasmose congênita, né? Uma infecção do feto durante o seu desenvolvimento pelo Toxoplasma gondii. Quando a gente fala da prevalência dessa infecção, ela é variável e ela vai depender de alguns fatores, principalmente condições socioeconômicas e higiênicas da população. A gente vai ver, quando eu for falar um pouquinho sobre prevenção, que os hábitos de vida eles impactam diretamente no risco de transmissão, e também da localização geográfica avaliada, porque a gente vai ter regiões que vão ter uma prevalência maior desse tipo de infecção. Então, falando sobre a fisiopatologia da toxoplasmose na gestação, a gente sabe que a transmissão ela se dá pela ingestão de alimentos contaminados com os oocistos que são depositados aí nesses alimentos. Então, quais são os principais alimentos que a gente tem que tomar bastante cuidado? Frutas e vegetais, se eles forem mal lavados, a gente acaba tendo um risco deles terem esses oocistos e deles acabarem sendo ingeridos pela gestante. Carnes cruas, então provavelmente vocês já ouviram falar em algum momento aí que gestante não pode comer comida japonesa, né? Não pode ir em rodízio de comida japonesa. Por quê? Porque lá a gente tem muitos alimentos crus, né? Peixe cru, às vezes carne crua, crustáceo. E de fato, se esses alimentos não forem de uma procedência bastante confiável, se eles não tiverem sido adequadamente manipulados e armazenados, a gente acaba tendo um risco da transmissão desses oocistos que podem levar a um quadro de toxoplasmose. Terra e areia também são matérias orgânicas aí que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque pode ser que tenha havido contato com algum animal contaminado ali que depositou aqueles oocistos. Então, se a gente fizer um contato inadvertido, sem usar equipamento de proteção, corre o risco da gente se contagiar. Água contaminada, né? Então sempre lembrar de checar muito bem a procedência da água, né? A gente fala muito quando vai viajar, por exemplo, né? Às vezes as pessoas acham que estão se protegendo de adquirir uma infecção porque não estão comendo nenhum alimento cru, né? Nenhuma refeição ali que seja de procedência duvidosa, mas o próprio gelo que você coloca na sua bebida, dependendo de onde você estiver do estabelecimento, ele pode ter água contaminada, isso pode levar a um quadro de toxoplasmose na gestação. E o contato íntimo com gatos, então esse é o momento para a gente tomar bastante cuidado, né? Para evitar que desse contato íntimo com um gato que potencialmente esteja contaminado, a gente possa contrair a toxoplasmose na gestação. Aqui eu separei um pouquinho para a gente entender a transmissão, né? A gente fala muito sobre transmissão, sobre oocistos, mas a gente tem que entender o que é, como que é essa cadeia de transmissão e como que isso acontece dentro do organismo da gente, né? Então, o oocisto, ela é aquela forma que é liberada nas fezes dos gatos.
e que vai se transformar em taquizoítos dentro do organismo humano. Então, quando a gente tem o contato através do contato com terra ou com o alimento que foi mal processado, a gente vai ter contato com o oocisto. Uma vez que eles foram ingeridos dentro do organismo humano, a gente vai ter a transformação desses oocistos em taquizoítos. E qual que é a importância disso, né? São esses taquizoítos que vão ser as formas infectantes do Toxoplasma gondii, que vão ser transmitidos para o feto durante a gestação. A gente vai ter uma transmissão principalmente por via transplacentária, e é através dessa transmissão que a gente vai ter evolução para uma infecção congênita, uma toxoplasmose congênita. Então, coloquei aqui um desenho que ilustra um pouquinho, né? A gente tem ali o gatinho que acaba depositando o oocisto. Esse oocisto, se for ingerido pela gestante, a gente vai ter a transformação nos taquizoítos, que são os que vão ser responsáveis pela transmissão vertical. E a prevenção, né? É muito importante a gente informar para as pacientes que não tiveram ainda toxoplasmose fora do período gravídico, que elas precisam de alguns cuidados especiais para evitar essa infecção. Então, quais são os principais cuidados, né? Evitar o consumo de carne crua ou carne mal passada, especialmente se for de um lugar de uma procedência duvidosa, né? Aquele alimento que você não sabe exatamente como foi manipulado, como foi processado. Então, evitar durante a gestação. Lavar muito bem frutas, verduras, legumes, né? Então, usar ali produtos que possam ser, que sejam seguros para fazer a limpeza adequada desses alimentos antes da sua ingestão. Evitar o contato com fezes de gato, né? Então é muito comum aquelas pacientes que têm um gatinho em casa e ficam muito preocupadas durante a gestação. O que a gente aconselha? Né? Que esse animal, ele tenha seja muito bem cuidado, né? Então que passe no veterinário, veja se existe algum jeito de rastrear ali essa infecção, se esse animal pode ou não estar infectado. E durante a gestação não é a gestante que vai fazer a limpeza da caixa de areia daquele gato, né? Então delegar essa função para outra pessoa, você até pode ter o bichinho desde que evite o contato com as fezes desse animal. Outra dica, né? Lavar regularmente as mãos. Então, se em algum momento você se contaminou, mas você tem o hábito de lavar as mãos com frequência, isso já diminui a chance de transmissão. Cuidado, de novo, com os animais domésticos, então garantir que eles estejam saudáveis, né? Prevenir essa contaminação indireta. E principal, talvez, né? É a gente ter uma boa assistência pré-natal. Por que eu digo isso, né? Porque a gente, além de todas essas medidas que a gente já vai orientar para a gestante, a ideia é que o pré-natal, ele também garanta que, caso essa paciente se contamine, a gente descubra o quanto antes. Uma vez que a gente consiga descobrir isso logo que a paciente foi infectada, a gente consegue lançar mão de medidas tanto para prevenir a transmissão vertical, né? Então prevenir que essa infecção ela passe para o bebê, e também para a gente manejar as potenciais complicações. Então é muito importante, além de todos esses cuidados, garantir que essa gestante tenha acesso a um serviço de pré-natal e que no pré-natal sejam feitas as sorologias necessárias para o rastreamento dessa infecção. Quando a gente fala de transmissão vertical, ela costuma acontecer principalmente por via transplacentária. E o que preocupa a gente, né? O que preocupa a gente é a infecção aguda na gestação, porque é na infecção aguda que a gente vai ter os taquizoítos, que são essas formas aí que têm um potencial de serem transmitidas para o feto. Se a paciente já teve toxoplasmose em algum momento da vida fora desse ciclo gravídico, não tem problema. Essa paciente, inclusive, vai ser considerada imune, a gente vai ficar bem tranquila, porque se diminui muito, né, a chance dessa paciente ter alguma repercussão durante a gestação por conta dessa infecção pregressa. Se ela evoluir com um quadro de infecção aguda na gestação, aí sim a gente deve se preocupar para a transmissão fetal. E a gente sabe que a transmissão fetal ela acontece mais facilmente no terceiro trimestre, é quando é mais provável que haja a passagem do toxoplasma para o bebê. Mas o risco de comprometimento fetal ele é maior quanto mais precoce for essa infecção. Então parece um pouco contraintuitivo, né? Mas basicamente é mais fácil contaminar o bebê mais no final da gestação, se você adquirir a toxoplasmose no final da gestação, mas é mais grave para o bebê, a gente vai ter maior chance de repercussões negativas, de complicações, de malformações fetais, se essa infecção acontecer no início da gestação. Então por isso que a gente pode dizer que a morbimortalidade fetal é inversamente proporcional à idade gestacional no momento da infecção aguda. Então, o que isso quer dizer? Maior morbimortalidade quanto menor a idade gestacional no momento em que aconteceu a infecção pelo Toxoplasma gondii. Essa informação é importante, isso costuma também ser cobrado em prova. E quando a gente fala de quadro clínico aqui, mais importante do que o quadro clínico da gestante que se infecta, né, que muitas vezes vai ter um quadro aí de náusea, de vômito, de intolerância gastrointestinal, é a gente lembrar das repercussões
para o bebê, né? Então, do ponto de vista fetal e neonatal, quais são as alterações esperadas por um quadro de toxoplasmose congênita? Então, essa criança ela pode ter lesões oculares. As principais lesões são a retinocoroidite, atrofia do nervo óptico, catarata e estrabismo. Separei aqui uma imagem de uma fundoscopia que a gente consegue ver essa retinocoroidite. Olha como é grave o impacto que isso vai ter na visão dessa criança. Então, é mais um motivo para a gente tomar tanta atenção em relação a essa infecção. A gente pode ter alterações neurológicas também, então quando a gente faz um exame de neuroimagem, a gente pode ver ventriculomegalia, encefalomalácia, essa criança pode evoluir com uma surdez neurosensorial e algumas calcificações cerebrais. Eu coloquei aí também numa imagem de tomografia de crânio, a gente consegue ver essas calcificações aí espalhadas nesse exame no parênquima cerebral dessa criança. Pode ter alterações sistêmicas como trombocitopenia ou insuficiência cardíaca e a gente acaba tendo um risco aumentado de complicações como o abortamento e a própria natimortalidade. Diagnóstico. Aqui é o momento que se você não estava prestando atenção até agora, agora você precisa prestar atenção, porque essa é a parte mais importante dessa aula. Por quê? Porque é a parte mais difícil e ao mesmo tempo é a parte que é mais cobrada em prova. Então, quando a gente fala de diagnóstico de toxoplasmose na gestação, a gente tem que lembrar que essa é uma patologia que a gente rastreia. A gente costuma fazer a sorologia para toxoplasmose logo ali no primeiro trimestre da gestação para todas as pacientes. Ainda que a paciente te fale, não, mas eu tenho certeza que eu já tive toxoplasmose, não, eu lembro. A gente vai ter que fazer a sorologia do mesmo jeito. Porque não é só importante a gente saber se ela teve essa infecção. Às vezes os quadros são muito parecidos, né? Às vezes é fácil a gente confundir um outro quadro, uma outra infecção viral ou bacteriana com a toxoplasmose. Mas é importante a gente documentar o status sorológico dessa paciente, porque isso vai nortear a nossa assistência ao longo do pré-natal. Então, por isso que essa informação, ela é tão importante. E aí, quando a gente fala, então, né, de rastreamento, como eu já falei, a gente costuma fazer através da sorologia. Essa é uma sorologia que a gente faz pelo método de ELISA. Então, a gente vai ter como resultado o IgG e o IgM. Só pra gente lembrar, né, o IgM, ele é um marcador de infecção aguda, né? Então, ele vai sugerir pra gente que aquela infecção aconteceu há pouco tempo. Enquanto o IgG, ele acaba sendo um marcador de uma infecção mais arrastada, uma infecção mais antiga. Ter noção dessa diferença é importante, porque isso vai ajudar a gente a interpretar os possíveis resultados desse exame, uma vez que sempre que a gente solicita os dois. Então, vamos aprender a interpretar essa sorologia. A gente tem uma paciente que a gente pediu ali na primeira consulta de pré-natal a sorologia para o rastreamento de toxoplasmose na gestação. E ela veio com IgM e IgG, ambos negativos. Como que eu vou interpretar essa paciente? Esse é aquele caso em que a gente vai entender que essa paciente é suscetível. Ou seja, ela nunca teve contato com Toxoplasma gondii. Não teve contato para gerar nem resposta recente, nem resposta antiga. Essa é uma paciente que a gente chama de suscetível. Para ela, vai ser muito importante a gente reforçar aquelas medidas de prevenção, né? Então, quais os cuidados que ela tem que tomar, falar para a paciente que existe uma infecção que é relativamente comum e que quando acontece na gravidez, ela é muito grave, ela pode ter repercussões muito graves para o bebê. Então, esse é o momento em que ela vai ter que cuidar muito de prevenir essa infecção. E além disso, essa é uma paciente que a gente vai ficar repetindo a sorologia. Então, atualmente, a recomendação que a gente tem é repetir a cada 2 meses, pelo menos ali no pré-natal, a gente vai repetindo essa sorologia, porque se em algum momento a gente tiver alguma alteração do status sorológico dessa paciente, a gente tem que descobrir o quanto antes para já intervir. Então, esse é o primeiro cenário possível. E quando a gente faz a sorologia e a paciente vem com IgG positivo, então lembrando, IgG é um marcador de infecção mais antiga, e vem com IgM negativo. Nesse cenário, é um cenário legal, porque a gente sabe que essa paciente teve uma infecção pregressa, ou seja, ela já teve toxoplasmose em algum momento fora da gestação. Essa é uma notícia muito boa, porque a gente sabe que essa paciente não tem o risco de ter uma toxoplasmose, uma infecção aguda por toxoplasmose na gestação com repercussão fetal. Então, para essa paciente, a gente vai tranquilizá-la, vai dizer que ela é imune para toxoplasmose e vai falar que a gente não vai mais precisar ficar repetindo a sorologia nesse cenário, porque a gente não tem o risco dela contrair uma infecção aguda na gestação. Outro cenário possível é aquela paciente que a gente faz a sorologia e ela vem com IgG negativo e IgM positivo. Nesse cenário, a gente tem duas possibilidades. Então, a primeira possibilidade, ou de fato é uma infecção aguda, né? Lembrando que ela positivou um marcador de infecção recente, mas não positivou um marcador de infecção antiga. Pode ser que a infecção seja tão aguda, tão recente, que ainda não deu tempo de positivar o IgG. Então, para essa paciente, a gente vai ficar um pouco preocupado, porque tem sim um risco de ter uma infecção aguda. Mas também pode ser
ser que seja só um falso positivo de IgM, isso pode acontecer. Então, qual que é a atitude mais prudente? A gente já vai ver um pouquinho como que é o manejo, mas só para adiantar para vocês. Suspeitou de uma infecção aguda? Ainda que seja uma suspeita, a gente já inicia a espiramicina, que é uma medicação que a gente tem indicação de fazer para prevenir transmissão vertical. Então, nesse cenário, a gente já teria a recomendação de prescrever a espiramicina e a gente costuma repetir essa sorologia mais ou menos num período de 3 semanas. E aí, baseado nessa repetição, no resultado que a gente obtém, a gente entende se era uma infecção aguda inicial ou se era só um falso positivo. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Outro cenário possível é quando a gente tem tanto IgG quanto IgM positivos. Nesse cenário, de novo, a gente tem duas possibilidades. Ou a gente tem uma infecção aguda, que já deu tempo de positivar o IgG, ou a gente tem uma infecção antiga, mas que ainda está com o IgM positivo. Então, para essas pacientes, a gente também tem um fluxograma específico. É importante saber que a gente tem essas duas possibilidades, mas basicamente, se for abaixo de 16 semanas, a gente tem um teste que auxilia nesse diagnóstico, que é um teste que eu vou falar para vocês agora, que é o teste da avidez. Então, esse teste ele tem indicação de ser realizado até a 16ª semana de gestação. Quando ele vem positivo, lembrem que a gente está falando da avidez da IgG, que é o marcador de infecção antigo. Então, se eu tenho alta avidez da IgG, isso me tranquiliza. Isso exclui uma infecção aguda na gestação. Isso mostra para mim que, na verdade, essa infecção, apesar de eu ainda ter um IgM positivo, é uma infecção antiga. Então, para essa paciente, eu posso ficar tranquila, é uma infecção mais antiga. Se eu tenho uma baixa avidez para IgG, aí eu já fico preocupado, porque isso mostra pra gente que é uma infecção que foi adquirida na gestação, e eu já vou mostrar para vocês como que a gente vai manejar esse quadro. Lembrar que após 16 semanas, a gente não pede mais o teste da avidez, porque ele já não vai mais dar informações que ajudem a gente no manejo dessa patologia, né? Então, a gente só tem a vantagem e o benefício de usar o teste da avidez para entender se foi uma infecção antiga ou recente, se eu tenho uma idade gestacional de até 16 semanas. E agora sim, um fluxograma mais completo, né, que vai mostrar qual que é a conduta que a gente vai adotar se eu tenho um IgG negativo e um IgM positivo. Então, vamos relembrar. Eu falei para vocês que quando a gente tem IgG negativo e IgM positivo, a gente tem dois cenários possíveis. Ou é uma infecção aguda muito inicial, que ainda não deu tempo de positivar o IgG, ou é um falso positivo para IgM. Aquele IgM está positivo, mas ele não diz nada pra gente, porque é só um falso positivo. Então, nesse cenário, suspeitei de uma infecção aguda, eu já vou iniciar a espiramicina, esse é o nosso combinado. Suspeitou, já começa com a espiramicina. Mas eu preciso repetir essa sorologia para entender de fato o que está acontecendo. E aí, se eu repito a sorologia depois aí de 3 semanas, e eu continuo com IgG negativo e IgM positivo, isso reforça para mim que é só um falso positivo de IgM. Porque se fosse uma infecção real, nessas 3 semanas eu já estaria positivando o meu IgG. Se eu não positivei, é porque não há uma infecção real. E aí, nesse caso, eu estou autorizada a suspender a espiramicina e conduzir essa paciente apenas como suscetível. Então, a gente vai continuar com as orientações para evitar a transmissão e vai continuar repetindo essa sorologia dessa paciente, ciente que ela tem um falso positivo para IgM. E se for o contrário, né? E se ela continuar com IgM positivo, mas aí o IgG positivar? Esse é o cenário em que a gente fica preocupado, porque isso corrobora a hipótese de que, de fato, ela teve uma infecção aguda na gestação e que agora ela está nessa fase de soroconversão, de positivar o IgG. Então, essa paciente a gente vai ter que notificar como uma infecção aí aguda de toxoplasmose na gestação e a gente vai referenciar para um serviço de gestação de alto risco. Qual que vai ser o plano para essa paciente, né? Então, quando a gente tiver uma idade gestacional mínima aí de 16, 18 semanas, a gente costuma fazer a amniocentese, que é um procedimento em que a gente retira um pouquinho do líquido amniótico e faz um PCR para ver se tem toxoplasma gondii lá. Uma vez que tiver o toxoplasma, isso confirma pra gente a infecção fetal. Outra medida importante é a gente fazer um controle ultrassonográfico seriado. Por quê? Porque se esse bebê estiver infectado e estiver evoluindo com uma toxoplasmose congênita, ele vai começar a apresentar aquelas alterações que a gente já conversou. E aí, se a gente identificar essas alterações na ultrassonografia, isso também é um parâmetro que mostra pra gente que, de fato, há um acometimento fetal por essa infecção. Então, qual que vai ser a conduta nesse cenário, né? Então, se eu tiver acima de 16 semanas de gestação, eu suspendo a espiramicina, que a gente já tinha introduzido lá quando a gente teve o primeiro resultado alterado, e aí eu mudo para o meu tratamento com esquema triplo.
tríplice. Então, aqui vai um outro segundo marco, né? Uma outra importância das 16 semanas. Além das 16 semanas ajudarem a gente a definir se eu vou ou não fazer o teste de gravidez, ela também vai definir o nosso tratamento. Abaixo de 16 semanas, a gente usa a espiramicina, que ele previne a transmissão vertical. A partir de 16 semanas, a gente muda para o nosso tratamento com esquema tríplice, que eu já vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Então, acima de 16 semanas, essa é a nossa conduta. Suspende a espiramicina e faz o tratamento com esquema tríplice. E abaixo de 16 semanas, a gente mantém a espiramicina até que complete 16 semanas para a gente poder fazer essa troca. Como que a gente interpreta a amniocentese? Então, né, se eu fiz a amniocentese e o PCR do líquido amniótico veio negativo e o ultrassom obstétrico não mostrou nenhuma alteração compatível com toxoplasmose congênita, eu vou manter a espiramicina para essa paciente até o parto. Se, por outro lado, né, o PCR confirmou essa infecção, então veio com toxoplasma no líquido amniótico, ou a gente começou a ter aquelas alterações de ultrassonografia que sugerem uma toxoplasmose congênita, eu já vou iniciar o tratamento dessa paciente com o esquema tríplice. Então, já demos uma introduzida, mas vamos falar de uma forma mais detalhada sobre o tratamento. O que a gente tem que lembrar do tratamento da toxoplasmose na gestação? Lembrar que a gente tem esses dois esquemas possíveis, né? Então, ou a gente lança a mão da espiramicina, que é uma medicação que tem a finalidade de diminuir o risco de transmissão vertical, ou então a gente lança a mão do esquema tríplice, que é feito com sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. Esse esquema ele já tem a finalidade de tratar uma infecção fetal. Qual que vai ser o nosso divisor de águas aqui? É a idade gestacional. Então, se eu tenho uma infecção aguda e tenho uma idade gestacional abaixo de 16 semanas, para essa paciente eu vou fazer espiramicina. Se eu tenho uma infecção aguda acima de 16 semanas, a gente vai trocar a espiramicina pelo esquema tríplice e vai fazer essa investigação fetal, né? Então, eu não preciso ter uma infecção confirmada. Basta que eu tenha uma suspeita de uma infecção aguda. E essa paciente ainda não tem uma idade gestacional suficiente para eu fazer uma amniocentese, ou por algum motivo ela ainda não conseguiu fazer esses exames confirmatórios, ainda assim, eu já inicio o meu esquema tríplice e faço essa amniocentese. Se eu fiz a amniocentese e veio com PCR positivo, ou seja, eu tinha toxoplasma gondii ali no líquido amniótico, eu mantenho o esquema tríplice até o parto. Se veio negativo, eu vou retornar a espiramicina, que também vai ser mantida ali até o momento do parto. Um detalhe importante sobre a amniocentese é que, em geral, ela é feita a partir de 16 a 18 semanas, né? E a gente tem que fazer só depois de 4 semanas da infecção materna, porque senão corre o risco da gente ter um resultado falso negativo. A gente diminui um pouquinho a sensibilidade desse teste. Então, essas são as regras que a gente costuma seguir para fazer a amniocentese, para avaliar o PCR, né, para toxoplasma gondii do líquido amniótico. Lembrar que, se eu tenho uma infecção aguda no terceiro trimestre, então aqui a gente estava usando corte de 16 semanas, mas se eu descubro que essa paciente contraiu toxoplasmose na gestação lá no terceiro trimestre, no final da gestação, a gente já vai manter o esquema tríplice sem a realização de amniocentese até o parto, porque a gente sabe que essa é a fase em que a gente tem um maior risco de transmissão para esse bebê, então tá justificado a gente já iniciar o tratamento diretamente com o esquema tríplice. Quis sinalizar aqui para vocês, né, uma atualização que a gente teve no Manual de Gestação do Alto Risco do Ministério da Saúde em 2022, que justamente propôs, né, essa mudança que eu expliquei para vocês, que na suspeita, quais são as duas principais mudanças, né? Suspeitei de infecção materna, eu já vou iniciar a espiramicina, então esse é o nosso primeiro combinado. Tô desconfiando, existe alguma possibilidade de ser uma infecção aguda por toxoplasma na gestação? A gente já inicia a espiramicina, depois a gente confirma se de fato é uma infecção ou não. Então essa foi uma atualização de 2022, e a segunda atualização que a gente teve foi justamente da gente iniciar o esquema tríplice mesmo antes de confirmar o acometimento fetal, né, se eu tiver uma idade gestacional a partir de 16 semanas. Então, naquele cenário que a gente comentou, né, às vezes eu tenho o IgM e o IgG positivos, e eu já tenho 16 semanas, eu ainda não fiz a amniocentese, ainda não tenho o meu PCR do líquido amniótico, mesmo assim eu já inicio o esquema tríplice numa tentativa de já tratar esse bebê antes mesmo de confirmar essa infecção fetal. Então, estejam atentos a essas duas mudanças, porque, embora tenha sido em 2022, toda atualização acaba tendo um risco um pouco maior de ser cobrado, e mais importante, como eu já falei algumas vezes aqui hoje, né, mais importante do que a gente decorar o que mudou, é importante a gente entender. Essa é uma tentativa do Ministério da Saúde de diminuir ainda mais a nossa transmissão. Então, na suspeita já começa a espiramicina, na desconfiança de uma infecção fetal, mesmo antes de confirmar, se já tem 16 semanas, eu já começo com o esquema tríplice.
E agora vamos praticar, né? Então, eu separei aqui duas questões da prova do Revalida, do INEP, que cobraram toxoplasmose na gestação para a gente recapitular um pouquinho do que a gente acabou de revisar. Então, essa questão traz uma paciente de 24 anos, primigesta, que é vendedora, e compareceu na unidade de saúde da família com o resultado dos exames que foram solicitados lá na primeira consulta de pré-natal, que ela tinha realizado quando tinha 16 semanas de gestação. Falou de toxoplasmose, a idade gestacional é sempre 16, até nas questões de prova aqui. E aí essa paciente conta que ela não está com nenhuma queixa, ela está em uso regular de ácido fólico de sulfato ferroso, mas está preocupada com o resultado da sorologia para toxoplasmose. E aí, quando você vai olhar esse resultado, você vê que ela tem um IgG reagente e um IgM não reagente. Então, vamos relembrar o quanto antes o que significa o IgG. O IgG é um marcador de infecção antiga, né? Enquanto que o IgM é um marcador de infecção recente. Então, se eu tenho uma paciente que está aí com 16 semanas de gestação e ela fez a sorologia e veio o IgG reagente e o IgM não reagente, qual que é a conduta para essa paciente? Essa é aquela paciente que a gente pode ficar tranquila, porque a gente sabe que ela teve sim toxoplasmose, mas foi antes de estar grávida. Então, para essa paciente, a gente vai tranquilizar, a gente vai falar que ela é imune à toxoplasmose, e a gente não precisa nem mesmo repetir a sorologia, ficar refazendo a cada 2 meses a sorologia para toxoplasmose, e orientar que em algum momento da vida ela teve toxoplasmose. Então, quando a gente olha as nossas alternativas, a letra A fala que é possivelmente um falso positivo para toxoplasmose. Quando a gente fala de falso positivo, a gente fala muito de falso positivo de IgM e não de IgG. Então, aqui o que está positivo é o IgG, já não faz sentido essa resposta, né? E aí orientaram a repetir os exames e encaminhar para o pré-natal de alto risco, que está incorreto. A letra B fala que é compatibilidade com toxoplasmose aguda, mas eu tenho um marcador de infecção antiga, não faz sentido que eu pense numa infecção aguda para essa paciente. E está orientado, né, iniciar o tratamento específico e encaminhar para o alto risco, então letra B também está errada. A letra C fala de uma toxoplasmose preguiça, o que está correto. Fala para a gente tranquilizar a paciente que não há motivos de preocupação e orientá-la a continuar o acompanhamento habitual do pré-natal na unidade de saúde da família. É exatamente isso que a gente deve fazer para essa paciente, por isso que essa é a resposta da nossa questão. Quando a gente olha a letra D, fala que ela tem uma suscetibilidade à toxoplasmose. Só para a gente relembrar, eu diria que essa paciente é suscetível à toxoplasmose se ela tivesse IgG e IgM não reagentes. Mas aqui ela tem um IgG reagente, ela já teve essa infecção. E aí a letra D ainda fala para orientar a paciente sobre medidas de prevenção e indicar que siga aí o acompanhamento de pré-natal na unidade de saúde da família. Então, com isso, a gente tem que o gabarito dessa questão é a letra C. E uma questão da prova de 2024 que traz uma gestante que está com 12 semanas de gestação e compareceu ao centro de saúde para mostrar os exames que ela realizou. E dentre esses exames ela tem uma sorologia para toxoplasmose que mostra IgM positiva e IgG negativa. E pergunta pra gente qual que é a conduta nesse cenário. Então aqui a gente inverteu, né? Na verdade a gente tem um marcador de infecção aguda positivo e o marcador de infecção antigo está negativo. Sempre que isso acontece, a gente tem 2 cenários possíveis. Ou a gente tem uma infecção aguda, bem inicial, que ainda não deu tempo de positivar o IgG, ou então a gente tem um falso positivo de IgM. Então vocês lembram qual que era a conduta nesse caso? A gente tinha combinado o quê? Suspeitei de infecção aguda, eu já começo com a espiramicina imediatamente. E a ideia aqui é a gente repetir essa sorologia em 3 semanas. Quando a gente repete a sorologia em 3 semanas, a gente dá tempo de ou positivar o IgG, caso de fato seja uma infecção aguda, ou então nada vai mudar. E a gente vai ter a certeza de que tratava-se de fato de um falso positivo de IgM. Quando a gente olha as alternativas, então, letra A fala pra gente iniciar a espiramicina, o que estaria correto, mas fala pra gente solicitar o teste de avidez para toxoplasmose, que se a avidez for alta, a gente considera infecção recente, então tá tudo errado. O teste da avidez a gente só solicita quando a gente tem os 2 positivos, tanto IgG quanto IgM. E se viesse, né, com uma alta avidez, a gente falaria de uma infecção antiga e não recente. Então a letra A a gente já consegue excluir. A letra B fala de iniciar a espiramicina, o que está certo, fala de solicitar o teste da avidez para a toxoplasmose e que se a avidez for baixa, a gente considera infecção recente. Então, o que está errado aqui? O teste da avidez, né? A gente não tem indicação de fazer teste da avidez, embora se ele viesse baixo, de fato, a gente consideraria como uma infecção recente. A letra C fala para iniciar a espiramicina, fala para solicitar uma nova sorologia IgG e IgM em 3 semanas. E que se o IgG positivar, a gente considera uma infecção recente. E é exatamente essa a resposta, né? Essa é a conduta padrão quando a gente tem essa desconfiança entre uma infecção aguda muito inicial ou então um falso positivo de IgM.
E a letra D fala para a gente não iniciar tratamento e solicitar uma nova sorologia para IgG e IgM em 6 a 8 semanas. E que se o IgG positivar, aí sim a gente iniciaria a espiramicina. Então, tá errado. Lembrem que o nosso combinado é: desconfiei que pode ser uma infecção aguda, eu já inicio a espiramicina. Então, a gente já deveria ter começado o nosso tratamento e a gente não espera 6 a 8 semanas para repetir. Com isso, a gente já perdeu um tempão, que a gente poderia estar tratando essa paciente e esse bebê. Então, a gente repete em 3 semanas e aí, se vier com IgG positivo, aí sim a gente considera como uma infecção aguda. Viu como vocês sabem tudo já de toxoplasmose na gestação? Então, de uma forma bem geral, isso é um dos principais aspectos dessa patologia. Espero que tenha sido bem didático, bem ilustrativo para vocês, para a gente conseguir entender que não é difícil. É só a gente realmente entender o raciocínio, entender a fisiopatologia e a sorologia, e aí com isso a gente consegue acertar as questões. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Libero aqui os meus contatos, caso vocês tenham algum tipo de dúvida, podem me mandar, que vai ser um prazer ajudá-los nessa jornada aí para revalidação. Bons estudos!